Gente, então agora a gente vai entrar na parte de alinhamento. Eu acho que essa parte de alinhamento é muito importante, porque o alinhamento ele traz sofisticação, alinhamento traz beleza, alinhamento traz equilíbrio, alinhamento traz contraste, alinhamento traz tudo. Alinhamento é vida. Eu adoro, tudo é vida pra mim, sabe? Glitter é vida, brilhinho é vida, e eu adoro alinhamento, porque alinhamento é vida. Pelo menos em diagramação é. O alinhamento ele é tão importante que as pessoas elas são consideradas feias ou bonitas em cima do que o cérebro acredita ser alinhado, né? Então, por exemplo, há uns anos atrás saiu uma pesquisa que dizia que o Denzel Washington era um dos homens mais bonitos do cinema. Entre outras coisas, porque ele tinha o rosto perfeitamente simétrico, tá? O alinhamento, ele tem a ver com simetria. Ele não necessariamente tem a ver com pesos, mas ele tem a ver com simetria. Quem decora festa, por exemplo, sabe que quando você decora uma mesa, geralmente ela é ou um W invertido, né? Ou um M, ou um M. Então, você tem pesos iguais, visuais, em lados opostos da mesa. Você pode ter desse lado 3 vasos menores e desse lado um baita de um vasão. Você pode ter um peso visual um pouco menor aqui e um outro pesão lá. Mas todo mundo sabe que o que tem que chamar atenção mesmo numa mesa é o bolo, né? Então, esse alinhamento desequilibrado, ele vai trazer o quê? Sustentação para o seu bolo, certo? Isso tem que valer para o convite. O convite de casamento ele tem que ser alinhado de uma forma que vá dar sustentação justamente para o nome dos noivos. Como eu falei no módulo anterior, a questão do contraste, que a gente tem que contrastar de uma maneira que traga hierarquia, o alinhamento está absolutamente ligado a isso, certo? Então, quando você tem um objeto desalinhado, você bater o olho e você vai ver que ele está desalinhado. A primeira coisa que você vai fazer, o que seu cérebro vai fazer é procurar alinhar esse projeto visualmente. Então, assim, eu bato o olho num objeto e eu sei que ele está desalinhado, mesmo que eu não consiga alinhá-lo, o meu cérebro vai ficar tentando alinhar aquilo de alguma forma com alguma outra coisa. O cérebro está programado para buscar esse alinhamento. Então, quando você coloca uma coisa desalinhada de maneira que não seja proposital, porque o desalinhamento proposital, ele é um desalinhamento interessante, ele vai te trazer o contraste também, o seu cérebro cansa. Então, o seu cérebro imediatamente rejeita aquilo, certo? Então, o seu convite pode ter contraste, ele pode estar com a fonte certa, ele pode estar na cor certa, no papel certo, mas se ele estiver desalinhado de uma maneira que não seja proposital, ele vai te trazer cansaço. Ele trazendo cansaço, o seu cérebro imediatamente vai rejeitar. Seu cérebro rejeitando, ele vai determinar como o quê? Feio. Então, não adianta você ter tudo perfeito, certo? Se você não tem um objeto alinhado. Aí o seu cérebro vai dizer assim, isso está feio, certo? Então, vamos lá. A falta de alinhamento, ela causa desconforto. Então, que é isso que exatamente que a gente estava falando. Meu cérebro ele se sente desconfortável, ele automaticamente ele rejeita. Porque o cérebro ele fica tentando consertar. Se ele fica tentando consertar, ele cansa. Então, a partir do momento que ele sabe que ele vai se cansar, e gente, tudo isso que eu estou falando, o cérebro faz sem que você perceba. Tá? Então assim, mas será que no começo a gente fica, mas será que, né? Será que isso está certo? Será que isso é assim? Será que isso é assado? E tá certo, você tem que fazer esse questionamento. E se você não tiver certeza do que você está fazendo, chama alguém. Pega o seu trabalho, chama a sua mãe, chama a sua cunhada, chama seu irmão, chama seu marido, chama seu filho mais velho, chama alguém e pergunta se ele gostou. Se ele olhar e falar assim, mas tem que ser alguém, gente, tem que ser alguém sincero, porque não adianta nada ser aquela vendedora da loja, que você bota um jeans que não tá cabendo a sua alma e ela olha pra você e fala, tá lindo, filha, leva. Não, não é ela, tá? É a vendedora de verdade, aquela moça que sabe que vai vender porque você vai comprar independente, mas tem que ficar bom. Essa pessoa é uma pessoa sincera, porque ela vai te dar sugestões que vai trazer melhoras. Não tenho medo de críticas. Não tenham medo de críticas. Todo trabalho tem que ser criticado. Todo bom trabalho foi criticado,
certo? Todo bom trabalho, ele é criticado em algum momento. E essa crítica, ela tem que ser levada por você de uma maneira construtiva. Eu vejo muita gente falar assim, eu quero críticas construtivas. Mas você critica, a pessoa fica brava. Gente, não pode ter medo de crítica. Não pode, não pode. Eu tenho trabalhos que eu já fui muito criticada e eu olhei em cima daquilo e depois eu falei, a pessoa tem razão. Isso aqui precisa melhorar. Então, a gente precisa ter esse tipo de discernimento. Lógico, não é aquela coisa que você sabe que está bem feita, que está dentro do padrão, chegar uma pessoa e falar assim, não gostei. Quando a pessoa fizer isso, você chega e fala assim, por que você não gostou? Me diga. E ela vai ter que te falar por que não gostou, certo? Então, é bom que você tenha isso. Agora, o desalinhamento, ele também pode ser um processo atrativo, mas ele tem que ser um desalinhamento arbitrário. Todo trabalho em design, toda decisão que você tomar em criação, toda decisão que você tomar em design, ela tem que ser arbitrária. Ela tem que ser feita dentro do conceito que você criou lá atrás. Ela não pode ser assim, porque eu gostei. Não, isso não existe em design, tá, gente? Isso é uma coisa que não existe. É uma coisa que não vai rolar, né? Mas por que você fez esse aqui? Por que você não pôs em tudo? Porque eu não gosto em tudo, eu acho que vai sufocar, eu acho que ele não vai conseguir respirar. Ele tem que ter sempre um porquê, gente. Então, quando uma pessoa chegar para você e falar assim, você mesmo faça essa pergunta para você, por que eu não estou fazendo assim? Por que é que eu quero fazer assim? Entendeu? Ele tem que ser, a sua resposta ela tem que ser arbitrária, ela tem que ser colocada ali de uma maneira que você acredita que aquilo está certo. Entendeu? E na sua cabeça aquilo está certo. Porque a partir do momento que você acreditou que está certo, a partir do momento que você acreditou no seu conceito, o seu cliente vai comprar o seu conceito. Certo? Então, a partir do momento que você decidiu que um alinhamento ele tem que ser assim ou assado, você vai colocar ali e ele vai funcionar. Desalinhamentos sutis, eles remetem ao quê? Eles remetem à desorganização. Eles incomodam e eles ficam feios. Né? Então, quando você desalinhar, você desalinhe de verdade, desalinhe arbitrariamente, desalinhe com conceito. Esse convite, por exemplo, ele é um convite que o texto, você tem o nome dos noivos alinhados, né? Desalinhados entre eles, mas eles estão harmônicos em termos de desenho. O texto principal do convite embaixo, ele tem um alinhamento blocado, que a gente chama de alinhamento blocado, tá? O que é o alinhamento blocado? O alinhamento blocado, ele é um alinhamento dos dois lados. Ele é um alinhamento que ele tem direita e esquerda retas. Ele tem uma mancha de texto reta dos dois lados. Então, ele é um alinhamento blocado. O nome dos noivos, ele está desalinhado entre eles. Então, você percebe que o nome da Laila, ele está um pouco abaixo do Rodrigo, mas ele se fecha porque ele é uma fonte cheia de desenhinhos, ela é uma fonte toda desenhada. Então, você tem um equilíbrio visual ali, porque o nome da Laila é menor que o nome do Rodrigo. Então, ela conseguiu ter uma harmonia ali. Você tem uma harmonia, você consegue visualizar uma mancha de nome só. Gente, leia na cabeça o seguinte, eles estão casando, teoricamente, né? É aquela coisa romântica da ideia de se tornar uma pessoa só, embora a gente saiba que não é, mas, né? A gente tem essa ideia, ela tem uma coisa harmônica, uma coisa de casal, uma coisa de conversação, né? Os dois nomes têm que conversar. E aí você tem um texto abaixo que ele está só com a bênção dos seus pais. Por quê? Eles estavam pagando esse convite, eles estavam pagando o casamento, eles estavam pagando tudo. Eles não queriam colocar o nome dos pais, porque eles achavam que era o deles, tinha que ser o deles. Era um casal mais velho, eles achavam que tinha que ser o deles. Ok, ótimo. Era o segundo casamento dele, então, beleza. Eles achavam que não tinha mais aquela coisa de, fulano abençoando o casamento dos seus filhos. Não, com a bênção dos pais. E aí, eu desalinhei esse texto totalmente à direita, né? Ele blocou embaixo, ele alinhou à direita. E o textão, com todos os outros dados, alinhado à esquerda e à direita, num texto blocado. Perceba uma outra coisa, gente, uma questão de alinhamento, que é o seguinte. O nome do Rodrigo, a fonte, ela tem todo um desenho de círculos, tá? Ela tem todo um desenho de
de arabescos, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não estou encontrando outro. Ela tem todo um desenho. E essa fonte, o nome do Rodrigo, ele vem muito mais para a esquerda do que o nome da Laila. Percebam aonde a mancha de texto alinha. A mancha de texto alinha sempre na mancha de texto maior elas vão sempre se alinhar pelas manchas de textos maiores. A da Laila, por exemplo, se você colocar uma régua, você vai ver que ela vai alinhar pelo A, pelo desenho do A, e ela desce reto à direita. Por quê? O OL está um pouco para fora e o puxadinho do A está um pouquinho para fora, certo? Porque a mancha de texto maior da palavra Laila é no A. Já o do Rodrigo, a mancha de texto mais pesada é fora do R. Ele tem todo um trabalho na letra R maior, então a gente alinhou a mancha de texto ali pela letra R, certo? Então esse é um modelo de alinhamento arbitrário, um desalinhamento arbitrário. E aí a gente volta de novo para Franciele e para o Jean, que são, não é o nome sonho de todo mundo, né? Porque eu tentei nesse convite, ele é um convite que ficou, para mim ele ficou muito marcante, porque eu fiz acho que uns 15 mais ou menos modelo de antes de apresentar para a noiva, porque eu não conseguia encaixar o coração que ela queria no Franciele e no Jean. Esse coração tinha toda uma história, enfim, ela queria um coração rendado, porque ela ia usar um vestido de renda, enfim, tinha toda uma história e ela não abria a mão do coração. Eu falei, então tá, vamos então colocar Fran e Jean, né? Mais harmônico, né? 5 letrinhas, 4 letrinhas, aquela coisa toda. Não, meu nome é Franciele, eu quero Franciele. Ok, Franciele, então vamos colocar Franciele. A gente discute com o cliente até a página 3, tá, gente? E aí eu tentava organizar e não conseguia organizar esse convite. E nesse modelo que vocês estão vendo na tela agora, ele está alinhado, ele está correto, as manchas de texto estão alinhadas, a data está alinhada e ele continua desalinhado, né? Ele continua desalinhado porque o nome Franciele Jean, ele tem uma quebra ali, ele tem um respiro, o coração está muito pesado, ele está desalinhando com o tal do arabesco, que queria, porque queria. E nessa hora que o cliente quer, porque quer, o que você faz? Você manda uma outra opção, a opção que você acha mais viável, tá? E foi o que eu fiz. Eu tirei o arabesco, eu juntei o Franciele, aumentei o Franciele e o Jean, dando muito mais peso para o nome dos dois. Eu juntei o nome dos dois coloquei muito mais perto um do outro e coloquei o coração menorzinho no meio, né? E tirei o arabesco e coloquei só o detalhe de fios em cima e embaixo. Eu eliminei o desalinhamento. De que maneira? Criando uma mancha visual única, certo? E horizontal com o nome deles. E quando eu tirei o objeto de atração do meu olho, que era o arabesco lá em cima, e eu tirei, tá? Que vocês podem ver aí, e alinhei com outro fio embaixo, o convite ficou alinhado. Embora ele ocupe exatamente o mesmo espaço do anterior, ele está muito mais alinhado, tá? Lembrando que os desalinhamentos incomodam, né? Eles podem ser colocados por itens mal posicionados. Ou seja, você pode ter alinhado o seu convite, você pode ter alinhado a sua mancha de texto, você pode estar com uma fonte legal, você pode ter uma atração bacana, mas se você não alinhar os elementos dentro do seu convite, você vai ter um problema de desalinhamento. E se você não aplicar itens corretamente, você também vai ter problema de desalinhamento. Às vezes é imprescindível que você elimine itens, certo? E você muitas vezes tem que convencer o seu cliente. Você não vai convencer o seu cliente no blá blá blá. Você vai convencer o seu cliente mostrando para ele. Se ele bater o pé, ele vai bater o pé, não adianta, mas você tem que tentar. É sua obrigação tentar, tá? Assim como é sua obrigação, minha, sua e de quem faz convite de casamento ou convite de aniversário, convite de batizado, de qualquer convite, tá? É nossa obrigação revisar o texto. Gente, isso não está no curso, não está lá, mas eu vou falar, porque é um absurdo a gente ver convite com erros de português.
no começo eu falava assim, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, mas está errado. Eu percebi na primeira vez que eu errei, e que a cliente reclamou depois de 2 meses que estava errado, que me mandou um e-mail muito educado, para minha sorte, que o erro era meu, tá? Na hora eu respondi para ela, falei, olha, mas eu peguei o seu texto e coloquei. Ela falou, mas eu não trabalho com isso. Você trabalha. E ela tem razão. Eu trabalho com isso. Então, assim, se eu não tenho certeza do português, porque eu acho que é muito difícil a gente ter essa certeza, né? É muito complicado, eu tenho que passar para alguém que tenha. Eu tenho que passar para alguém, Fiz todos os concertos, consertei absolutamente tudo. Aí eu passo para a cliente e falo assim, você pode dar uma revisada final para mim? Aí ela vai revisar e ela vai falar. Às vezes ela fala assim para mim, mas o hora tá errado. Aí eu mando, o que eu faço? Eu pego a norma de gramática e mando para ela. Em algum canto, gente, o Google é vida. Google é vida. Se eu não tenho o Google, eu tenho uma professora em casa. Se eu não tenho uma professora em casa, eu pergunto para uma amiga que escreve bem. Ela vai me dizer aonde achar isso. E aí você manda para o cliente. Fala assim, não, olha, hora se abrevia da seguinte forma. É H, porque ele vai no lugar dos 2 pontos e os minutos ali. Você não coloca o S, etc, etc, etc. Certo? Mas é sua obrigação, como profissional, como a pessoa que vai imprimir isso para ela, de fazer essa revisão, mesmo que ela mande o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Sabe por quê, gente? De novo aquela história, ela não vai falar, quando a amiga dela, a tia, a vizinha, a madrinha chega e fala assim, nossa, Paty, mas tá errado aqui, ó, a fulaninha não viu, não? Ela não vai ser capaz de falar, não, eu que mandei o texto. Ela vai ficar morta de vergonha, vai olhar para você, para amiga, para madrinha, para tia, para vizinha, vai falar assim, não acredito que ela fez isso. Eu vou lá brigar com ela. Ela pode até não brigar com você, mas ela não vai te indicar para ninguém. E você ali vai perder uma cliente. Certo? Voltando de novo pro alinhamento. Eu tive que abrir esse parênteses. Voltando de novo pro alinhamento. Gente, alinhamentos óbvios, né? E provocados, eles ajudam a produzir um material com movimento visual. O que é isso? O desalinhamento óbvio. O desalinhamento óbvio é o que a gente estava falando de arbitrário. Você alinha tudo para a direita, você alinha tudo para a esquerda, você puxa um fio, você põe um elemento super pesado num canto para você puxar o seu olho para lá. Ele pode estar alinhado? Pode. Se você puser uma régua ali, ele está alinhado. Mas o seu olho dança de maneira desalinhada. Se seu olho está dançando de maneira desalinhada e arbitrário, ele vai te trazer interesse. Ele vai te trazer um movimento visual. Ele vai te dar um movimento visual que vai trazer interesse para o seu convite e ele vai fazer com que o seu convite fique super bonito, super clean, super moderno, dependendo da sua intenção. Tá? O seu convite, o seu trabalho, o seu convite de nascimento, o seu convite de casamento, o seu convite de batizado de 60 anos, de 100 anos, de bodas de diamante, ele tem que ter essa arbitrariedade, ele tem que ter esse interesse, ele tem que fazer isso, tá? Porque não são só convites de casamento, gente, existem convites para tudo. Lá nos Estados Unidos eles estão fazendo convite de divórcio, festa de divórcio, tá? E dizem que é animado. Então, vamos lá. Esteja sempre consciente do posicionamento dos itens na página. Você vai sempre colocar, então, no seu convite, todos os elementos de maneira arbitrária e elaborada por você. Hoje o computador, ele te dá uma facilidade gigante. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu não tinha computador. Para fazer qualquer layout de qualquer coisa, eu tinha que fazer tudo no que a gente chama de pestap. Eu tinha que ir lá, recortar pedacinhos de texto que a gente chamava de letra 7 e colava e fazia tudo bonitinho ali. Depois, em cima daquilo, eu ia datilografar o texto. E aí eu recortava e colava e fazia xerox disso. Hoje em dia, o computador ele te dá uma facilidade gigante. Joga o texto à direita, joga o texto à esquerda. O importante é que você conheça o programa que você está usando. Você vai fazer no estúdio? Joia, faça. Conheça o programa Studio. Você vai fazer no Illustrator, você vai fazer no Corel, no Paint, você vai fazer onde você quiser, desde que seu produto final tenha uma qualidade visual profissional, tá? Porque não importa onde você estiver fazendo, se você tiver essa qualidade profissional, se você tiver esse alinhamento, se você tiver esse contraste, você vai ter uma qualidade já visual muito melhor para o seu trabalho.
né? Utilize réguas mentais. Por exemplo, o estúdio free, ele não tem réguas, mas você pode utilizar réguas mentais. Você pode olhar e ver visualmente, acostumar o seu olho a descer, e aqui está alinhado, aqui não está alinhado. Senão, você pode usar a própria guia do seu estúdio, né? Você abre lá o estúdio, pede para colocar a guia e vai alinhando o seu texto. A ferramenta Alinhado Estúdio é super precisa. Você pode alinhar os seus bloquinhos todos, tá? Alinhar à direita, alinhar à esquerda, não tem erro. Pegue uma linha, traça uma linha retinha, use ela como uma régua visual, né? O Illustrator, o Corel, eles têm essa régua. Eles trabalham essa régua, então você pode usar essa régua, puxar essa régua de maneira que o seu trabalho fique alinhado, tá? Mas ensine o seu olho a ver o alinhamento, ensine o seu olho a alinhar, né? Quando eu comecei a trabalhar com diagramação, no começo eu ficava neurótica, eu usava quadradinhos, eu fazia quadradinhos a gente na época não usava nem o Studio, não usava nem o Illustrator, eu usava um programa que chamava Quark ou PageMaker, que são programas mega antigos. E aí o que eu fazia? Eu fazia quadradinhos, eu fazia pequenos polígonos, ia vendo se estava alinhadinho, se a entrelinha estava certinha, se estava tudo retinho. Então, quando eu terminava de alinhar tudo, eu ia lá e deletava todos os polígonos, até que o olho acostumou. Hoje em dia, sim, eu erro por milímetros, né? Então, eu pego as ferramentas de alinhamento, eu vou lá e mando alinhar, tá? Esse convite que vocês estão vendo, ele é um convite que tem um desalinhamento totalmente arbitrário, né? Você tem um elemento, um fio, que ele puxa até embaixo um coração. Gente, vocês vão perceber que essa era a onda do coração. Todo mundo queria coração no convite. E aí, ele trouxe eu alinhei todo o bloco à direita e o coração, ele traz um alinhamento à esquerda, certo? Esse próximo trio de fotos, ele tem um alinhamento centralizado e, ao mesmo tempo, ele tem um alinhamento blocado, né? Esse primeiro, ele tem um alinhamento blocado à esquerda e à direita e centralizado pelo meio do convite. Você pode ter 2 ou 3 tipos de alinhamento numa mesma composição, né? Numa mesma diagramação. O segundo, esse de rosas, ele tem um alinhamento centralizado e um alinhamento diagonal. Esse alinhamento diagonal, o que ele é? Ele é trazido pelas rosas que estão no canto superior esquerdo e no canto inferior direito. Ele é um alinhamento muito interessante porque ele traz riqueza, né? Ele tem uma área branca muito bonita e ele tem, apesar das rosas, tal, ele tem uma clareza de informações e tem ele é mais clássico, eu acho ele um convite mais clássico. O mesmo acontece com o convite de folhas. Ele tem um alinhamento diagonal, ele está na diagonal oposta do outro, né? Ele tem uma organização por fontes e ele tem uma organização um contraste por tamanhos, né? E ele é interessante porque ele diz assim, Wedding, lá eles têm muita essa cor, o padrão americano, ele é um pouco diferente do padrão brasileiro. A gente tem que adaptar muito, quando a gente usa a referência americana, a gente tem que adaptar muito o padrão brasileiro. O padrão brasileiro de casamento ainda é um padrão mais tradicional, né? Tem muita noiva vindo aí, muita noiva quebrando, mas a brasileira, ela ainda sonha muito com essa coisa do casamento tradicional, né? Ela sonha em entrar na igreja, ela sonha com uma festa, a festa pode ser totalmente fora do padrão, o vestido pode ser vermelho, mas ela sonha com aquela festa de casamento na igreja, com aquela coisa, ela vai sonhar sempre com o casamento, né? Na igreja ou não na igreja, na festa ou não na festa, então ela quer o convite. O padrão visual do brasileiro é um pouco diferente do padrão americano, mas isso não quer dizer que a gente não possa usar de referência, né? A gente pode amenizar, até porque é o que eu falei para vocês, referência não é cópia, tá? Mas eu usei o trabalho da fulana de referência e o meu trabalho é exatamente igual. Não, você copiou o trabalho da fulana, tá? A referência, ela vem em cima de você. Nossa, eu tenho o trabalho do Matisse como referência. Eu não vou fazer convite de casamento igual as pinturas
super fortes dele, mas eu posso usar um padrão de cores fortes, eu posso usar um padrão de cores diferentes. Então, isso é uma referência, né? Eu posso usar uma referência floral, uma coisa chabe, mas eu não preciso usar aquelas rosas chabe super já comuns, né, que todo mundo usa. Eu posso buscar uma outra referência chabe, certo? Então, isso é referência, você usar um padrão como referência, ok? Nosso próximo item, então, vai ser a repetição.